sobre o tema de hoje. Se nós tivermos o tema projetado, joga aí para nós, sobre uma nova mentalidade. Quem está vendo a tela, diga amém. Porque com a mente antiga nós não vamos a lugar nenhum, você vai onde você está. Mas quando nós temos uma mentalidade nova, que é aquilo que Deus tem falado, a renovação. Renovação, fala comigo, renovação. Quando nós somos renovados, nós começamos a ir adiante. E não adianta só ser renovados, mas nós temos que ter a disponibilidade de sermos renovados a nossa mente e, ao mesmo tempo, blindar a nossa mente. Como assim, pastor? Porque se nós não blindarmos a nossa mente renovada, nós vamos estar vulneráveis àquilo que lá no Éden começou. Você lembra quando Satanás entrou na história? Quem lembra da Bíblia? Gênesis, logo no capítulo 1. Ele entra na história bombardeando a mente do homem, de Eva e de Adão. Por isso, se você não blindar a sua mente renovada, que eu vou te mostrar como, você vai estar vulnerável a um ataque maligno. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que Satanás justamente entrou na mente do homem lá no começo da história. Começa falando dele, ele entrando na mente. Como assim, pastor? Qual foi a primeira pergunta que Satanás fez para Eva? Quem lembra? Se você lê a Bíblia, porque nós era pequenininho na época, né, irmão? Mas assim, se você lê a Bíblia, foi assim que Deus disse? Lançando dúvida, lançando questionamento, dando a possibilidade da sua mente, se ela estiver aberta, vagar, eu acho que eu não escutei bem. Justamente neste ponto, Satanás entra tentando distorcer, escuta, aquilo que Deus fala conosco, e não é diferente hoje. Se nós não cuidarmos e não blindarmos a nossa mente renovada em Cristo, nós estamos vulneráveis como Eva estava vulnerável. Porque tudo começa na mente. Satanás esperto demais, doido para achar uma brecha, ele sabe, se eu conseguir entrar na mente, a história discorre e é só questão de tempo. Quem está comigo, diga amém. Pode até baixar um pouquinho aqui. Porque se você pôr um pensamento na sua mente, você joga lá um pensamento. Vou voltar para Eva. Ela olhou, Satanás falou, é assim que Deus falou? Não, foi sim. Deus falou que eu não podia comer daquela árvore e ela olhou. Daquele fruto. E de repente aquele pensamento começou a se transformar em desejo. E de repente aquele pensamento que transformou em desejo, ela estava tomando posse e comendo do fruto. E de repente toda uma estrutura criada nos céus, para que eu e você vivêssemos aqui nesta terra, para dominá-la, foi por água abaixo. Quem está comigo, diga amém. Por isso a importância hoje de entendermos a nossa necessidade. Escuta, como cristão, sirvo a Deus desde berço. Mas se eu parar no tempo e não renovar a minha mente em Deus diariamente, na dependência, na busca, na leitura, no conhecimento, no ampliar a visão de Deus para nós, e não blindar a minha mente, eu vou correr o mesmo risco que o homem correu lá no Éden. E não é diferente. E muitos de nós, infelizmente, abrimos a brecha e corremos o mesmo risco e nos distanciamos. Porque tudo começa na mente. Por isso a importância de renovar a nossa mentalidade daquilo de quem é Deus, do que Deus falou conosco e da direção que Deus tem para as nossas vidas. Quem está comigo, diga amém. Inclusive, vitórias e derrotas. Fala comigo, vitórias. Quem está atrás de algumas vitórias, diga amém, como eu. Começa na mente. Você lembra a história, entretanto, que eu posso mencionar para você? Aquela mulher que sofria, padecia, a Bíblia fala, não só um sofrimento, ela padecia um peso que ela carregava de uma enfermidade. Uma vez ela entendeu sobre Jesus e na sua mente ela decidiu, peraí, se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curado. A vitória começa na mente. Então cuidado com seus pensamentos, porque também a derrota começa na mente. Faz sentido para você? Diga amém. E para que eu e você possamos viver a vida que Deus tem para nós, a Bíblia nos fala que Ele tem vida e vida abundante.
Você crê nisso? Diga amém. Jesus veio para trazer vida. E muitos de nós, se nós fatiarmos a história da nossa vida, a sua realidade hoje, você vai ver que algumas delas você não tem vivido em abundância. Mas a Bíblia fala que para nós termos a vida abundante de Deus, vou te mostrar biblicamente, respeitando o nosso horário, nós temos que aprender a renovar a nossa mentalidade. E eu comecei a estudar, porque os benefícios da obra da cruz, que são muitos, benefícios do pecado, livres da condenação, livres da culpa, livres do erro, livres do peso, amém, irmão? Livres da tormenta, os benefícios que a obra da cruz produziu, ele inicia com a nossa mentalidade renovada. O que ele fez foi o suficiente. Amém, irmãos? Você crê nisso? Então por que nós vivemos aquém? Porque a nossa mente entende que Jesus fez, mas ela não se renovou na proporção que o Paulo fala. Você é uma velha criatura antes de Deus, e a partir dele você se torna uma nova criatura. Quantas são novas criaturas desta noite? Diga amém. Mas e a sua mente? Ela está arrastando a mentalidade de uma velha criatura? Porque você discorre na Bíblia, você vai entender que para nós obtermos todo o benefício da obra da cruz, nós temos que ter uma mudança de mentalidade do que a obra da cruz representa. Simples assim. As coisas velhas, escuta, tem que ficar para trás, para que algo se torne novo. Inclusive a nossa mentalidade antiga, religiosa, limitada, que serviu até ontem. A partir de hoje ela tem que ficar para trás, para dar espaço para algo novo. E eu te pergunto, você tem dado espaço para algo novo de Deus, irmão? Diga amém. Porque só vem quando você entende, peraí, Deus tem mais para mim. Porque Deus tem falado comigo, eu tenho crido sobre a igreja. Quantos sabem que Deus tem muitos planos envolvendo a minha e a sua vida? Diga amém nesta região, irmão. Essa é a igreja, eu e você. Mas para que nós possamos chegar lá, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Deixar algumas coisas para trás, vou tentar mencionar para você. Porque para entrar numa nova estação da nossa vida, nós temos que entrar com a nova mentalidade, conhecimento e entendimento de Deus. Porque se nós arrastarmos para esse novo tempo do Senhor para nós, estamos crendo que este ano será o ano 2026, é o ano do que, irmão? Viver o jubileu. E tudo que ele representa, a libertação, para entrar nele, nós temos que abrir mão de algo. E este algo é a mentalidade antiga em nome de Jesus, senão nós não vamos entrar nesta nova mentalidade. Não tem como trilhar novos caminhos, não tem como trilhar caminhos altos, vou te mostrar na Bíblia de maneira muito rápida, presos a hábitos, atitudes e valores antigos. E o batismo fala sobre isso. O batismo fala que a velha criatura, quando desce nas águas, você enterra ali o velho homem e ressurge uma nova pessoa. Mas se você não mudar a sua mentalidade, fica somente um banho frio de piscina. Eu falo sempre para as meninas, para as pessoas que a gente vai batizar, para que não seja somente um banho frio, místico, religioso. Muda a sua mentalidade do que representa o batismo, que é uma transformação da sua vida, é uma decisão de falar, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não sou regido mais pelas mesmas regras deste mundo, eu tenho algo diferente para mim, que gerou na minha vida. A Bíblia fala de maneira muito clara, quem lembra da ressurreição de Jesus, fala glória a Deus, mas não há ressurreição sem crucificação. Se tirar a crucificação de Jesus, que gerou a morte, não haveria ressurreição. Faz sentido? Diga amém. O que isso quer dizer na prática para mim e para você? Nós estamos olhando a ressurreição da minha e da sua vida como nova criatura. Mas nós não estamos dispostos a pagar o preço da crucificação, da entrega da carne, da natureza humana. Faz sentido, igreja? É o que eu vejo na Bíblia. Nós olhamos a crucificação e esquecemos o sacrifício que foi Jesus na cruz, o preço que ele pagou. As lágrimas que correram, o sangue que correu, o peso, o jugo que ele carregou, para gerar a crucificação,
que representou, ele saiu de um servo para senhor, diz a Bíblia. Ele entrou ali como servo, naquela cruz. Ele ressurgiu como senhor, e todo joelho vai se dobrar diante dele. Mas a minha promessa, a promessa de Deus para mim e para você, quem ainda está me escutando, diga amém, é que nós somos novas criaturas. Nós temos a promessa de trilhar os caminhos do Senhor. Então eu estou atrás desta promessa. Estou atrás de entrar em Canaã. Estou atrás de tomar posse de Canaã. Estou atrás de comer os frutos de Canaã. Estou atrás de colher, de trilhar caminhos altos. Mas tudo começa com a minha disposição da crucificação. Eu não preciso mais ser pregado na cruz. Mas eu preciso crucificar a escolha de carregar a minha cruz e falar, peraí, a natureza humana fica para trás. A vontade humana fica para trás. A carne fica para trás. Quanto está comigo? Diga amém. Uma entrega total. Estávamos aqui representando, tirando os sapatos. Graças a Deus, minha meia estava até boa para poder. Teve alguns aí que falou, opa, não dá. Deixa eu lembrar que meia que eu pus aqui para ver se dá. Mas a representação, peraí, Senhor, eu vou entregar a compulsão da minha vida, que representa o sapato. Vou entregar, estou descalço, dependendo do Senhor. E deixa eu te falar, aqueles que entenderam o que foi feito, fez a melhor escolha. Porque não há coisa melhor do que depender de Deus. E para isso, no mundo que nós vivemos, nós temos que mudar a mentalidade, que o mundo não é assim. O mundo vai falar, você é louco, você é fanático, isso é um engano, isso é uma mentira, e muitos falam. Você deixa isso de lado, é o que representou hoje à noite, tirou o sapato. Eu estou aqui na tua presença, eu preciso da tua direção. Por isso que eu falo que o começo de uma mudança de mentalidade, uma nova mentalidade, Deus tem feito desde o começo do culto. Faz sentido para você? Diga amém. Que o diabo só quer te lembrar da sua incapacidade, de que você não dá conta, de que a sua história é muito ruim. Já falei isso, muitas pessoas talvez condenam a gente. Ótimo. Mas quando você muda a mentalidade, você vai além. Eu não vou por aquilo que eu sou, o que eu era. Eu vou por aquilo que Deus fez por mim, o que eu posso ser. Mesmo tempo que o diabo te lembra da sua mentalidade, tenta entrar na sua mente, colocando a sua incapacidade, lembra daquilo que Deus te promete para você, que você é uma nova criatura. Quantos creem nisso? Diga amém, irmãos. Então viva como uma nova criatura. Viva como uma nova criatura. A Bíblia fala sobre óleo em odres velhos. Deus não derrama, escuta, um óleo novo em odres velhos. Traduzindo, para quê? Para você que tem esperado como eu algo novo de Deus. Quem está esperando algo novo de Deus, diga amém. Eu oro todos os dias, Senhor, me dá uma nova medida, uma nova unção, uma nova graça. E deve fazer isso, e deve buscar isso. Mas você não pode pedir que Deus derrame algo novo num odre velho. E muitos de nós arrastamos algo antigo, uma mentalidade antiga, usos e costumes antigos, atitudes e comportamentos antigos, achando que Deus vai derramar algo novo. Não vai. Está fazendo sentido para você? Diga amém. Para que Deus derrame aquilo que Ele prometeu, o óleo novo, a graça, o favor, uma medida recalcada, sacudida, representando o óleo sendo derramado. O vaso velho tem que quebrar, irmão. O vaso velho tem que quebrar na mão do oleiro, daquele que tem a capacidade. Quantos creem na soberania de Deus? Diga amém. Você quer que Deus fala? Se você crê que Deus fala, e aquilo que Ele fala tem poder para cumprir na sua vida, diga amém. Eu também creio. Mas por que muitas vezes nós não recebemos e vivemos aquilo que Deus fala por nós? Por que nós cremos que Deus fala, como lá no livro abre aí 2 Coríntios capítulo 5, 17. Se alguém está escrito, é uma nova criatura. Ele está falando, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Por que nós não cremos que há poder no que foi declarado através do apóstolo Paulo? Vindo do trono de Deus, você está em Cristo, você é uma nova criatura, e você não vive como uma nova criatura.
Justamente porque a sua mentalidade está presa no passado e nesta noite Deus quer quebrar muitas vezes aquilo que nos conecta ao passado, que prende a nossa capacidade de sermos nova criatura. Se você crê na soberania de Deus, creia que aquilo que Ele falou sobre você é verdade. Amém? E você é uma nova criatura. Continuo sendo um homem, continuo errando, mas eu erro hoje. Eu creio no poder de Deus e amanhã eu sou a nova versão do que eu era hoje. É assim que uma mente renovada funciona. Está fazendo sentido para você? Diga amém, irmão. E para nos tornarmos uma nova criatura, a chave é falar: chega, basta da influência da velha criatura. Deus me prometeu que em Cristo eu posso recomeçar a minha história. Eu decido recomeçar a minha história nesta noite. É assim que funciona. Deus não vai fazer aquilo que depende de você fazer, dar um basta, falar chega, a influência do passado para aqui, a natureza pecaminosa ela para aqui, a dependência de algo do passado para aqui, porque eu estou com a perspectiva de algo novo na minha vida, as promessas de Deus. Precisamos desenvolver a nossa habilidade, grava isso, irmão, de confiar na verdadeira palavra de Deus liberada, um Deus soberano sobre nós, de que nós somos uma nova criatura. Ah, mas fulano falou, esquece. Eu não sou aquela pessoa mais. As minhas ações não são daquela forma mais. A minha influência não vem desta fonte mais. Eu me torno em Cristo uma nova criatura e é isso que eu sou e ponto final. Se alguém está em Cristo. Porque se você não experimentar as verdades de Deus declaradas sobre você, para Ele não vai mudar nada. O que vai mudar é a sua vida. Aqui não, só gente boa. Mas tem muita igreja cheia de crente raso, superficial, carregando ofensas por anos. Um exemplo. Carregando culpas por anos. Outro exemplo. Carregando uma história de anos atrás, que não ficou livre. Porque se você não entender e saber que nele você é uma nova criatura e confiar naquilo que ele disse, a sua vida vai viver de uma forma religiosa, com uma porção de bênção. Escuta, biblicamente falando, nós sabemos que há uma porção de bênção na religião. Mas Deus vai muito além da religião. Deus quer estabelecer o seu reino dos céus na terra, em homens e mulheres que mudaram a sua mentalidade de não viver na dependência da natureza humana, da influência de um mundo, mas depender da influência dele. Quem está comigo, diga amém. Não assusta comigo não, irmão. Mas eu entendo o Deus que eu sirvo, ele não está atrás de alguém perfeito. Porque perfeito só tem um e foi Jesus. Então já tire isso da sua cacunda logo. Fala com o irmão. O pastor está falando com você, irmão. Deus não olha para mim, para você, esperando a perfeição. O que Deus espera de nós? A disposição de sermos transformados. Deus olha para nós esperando a transformação que muitos de nós resistimos. Por isso nós não temos uma nova mentalidade. Porque nós resistimos ser transformados. Nós resistimos e seguramos a ofensa. Nós seguramos a chateação. Nós seguramos o limite que o diabo sopra sobre nós, da nossa incapacidade, da nossa história passada. Nós seguramos isso. E biblicamente teve muitos homens de Deus que se dispuseram a ser transformados. E a história foi marcada porque aqueles homens se dispuseram a ser transformados. E olha que não eram homens tão ruins, não. Tem alguns que sim, como Saulo. Quem lembra de Saulo? Um perseguidor,
que, impactado pela presença de Deus, se foi transformado num apóstolo. A Bíblia fala que estabelece um dos maiores, biblicamente falando, que influenciou toda a estruturação de uma igreja chamada Igreja Primitiva, porque ele foi transformado. Falei sobre isso esses dias. Os religiosos da época muitas vezes queriam matar Paulo, mas Deus deu a chance dele ser transformado, e ele foi. Quem está comigo, diga amém. E Deus dá a mesma chance para nós, irmão, de sermos transformados. De Abrão para Abraão. Olha, Abrão, só o significado. Quem sabe o significado de Abrão? Eu olhei aqui, por isso que eu lembro de cabeça, porque eu olhei e escrevi. Fala de um pai honrado. Abrão. E nem pai ele era naturalmente. Mas o nome representa pai honrado. E Deus transformou, mudou o nome dele de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão de nações. Igual eu te falei, Abraão até era gente boa, cara. Mas o gente boa é o limite religioso que muitas vezes Deus tem, que nós permitimos viver debaixo. E Deus, como esse, poderia citar tantos outros. Deus falou, peraí, é uma bênção. Mas Deus tem muito mais para você do que somente um pai honrado. Você vai ser um pai honrado para multidões de nações. E foi. Quanto está comigo? Diga amém. Aí tem o exemplo de Jacó e Israel também. Deus transformou aquele homem, um enganador, que é a figura que é do nome que representa, para um príncipe de Deus. Como eu falei, Deus, ele tem o desejo dele, não olhar para mim, para você e achar a perfeição, porque nós não somos. O desejo de Deus para nós, começando, eu creio, nesta noite para nós, é achar um coração disposto a ser transformado. E começa tudo a nossa transformação com a escolha de mudarmos a nossa forma de pensar, traduzindo a nossa mentalidade. Se Deus está falando com você, diga amém. Mudar a mentalidade, como eu também já falei esses dias, não para fazer mais, porque Deus não está atrás do meu e do seu serviço. Quem está me escutando, igreja, diga amém. Grava isso. Deus não está atrás do seu serviço, Ele tem os anjos para servi-lo com excelência a vida toda. Eternidade. Então tudo que nós fizermos, e muitos de nós fazemos com excelência, para Deus muitas vezes passa de largo, porque Deus não está atrás do nosso serviço, Ele está atrás do nosso ser, o que Ele é, de nós espelharmos a luz dEle aqui nesta terra, de nós estabelecermos o reino de Deus aqui nesta terra. Faz sentido? Falei sobre isso esses dias. A religião quer levar a terra para o céu, e o reino de Deus quer trazer o céu para a terra. Por isso Jesus, a última coisa que Ele fez, Ele disse, vai e prega o evangelho a todas as nações. Alcance toda a terra. Não fazendo, mas sendo luz do mundo e sendo sal dessa terra, para dar sabor, para dar vigor, para dar esperança, para dar vida. Faz sentido, igreja? Diga amém. Mas isso só vai acontecer quando nós mudarmos a nossa mente natural de um homem limitado e passarmos a receber a mente de um Deus sobrenatural. Quem está comigo, diga amém. Passarmos a fechar a nossa mente para uma visão terrena e desenvolver a visão divina que Deus tem para mim e para você. Deus nos chama, estou crendo, irmão, e muitos de nós, eu espero que você responda a isso quando você conseguir transformar a sua mentalidade religiosa. E Deus nos chama para sair do confortável e crescermos na habilidade de sermos transformados. E a transformação vai além de uma resposta de serviço. A transformação envolve um estilo de vida. Quem está escutando, diga amém. Todos os dias, todas as horas, horas boas, horas ruins, horas de alegria, horas de tristeza, horas de justiça ou horas de injustiças. Isso é um coração transformado. E Paulo fala isso em Romanos 12:2, lê comigo. Olha aqui, confirmando, é nesse contexto
de uma vida vivida como estilo de vida que Paulo escreve aqui: não vos conformeis com este século, não fique confortável, não aceite a limitação religiosa, não aceite a influência da velha criatura. Para se tornar uma nova criatura, você tem que se estar inconfortável, inconformado com aquilo que você tem vivido, mesmo que seja experiência boa. Você tem que aceitar a transformação pela renovação da sua mente. Aí você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Quem está comigo, igreja, diga amém. Porque se a sua mente não mudar, escuta, estou terminando, as suas ações também não vão mudar. E se as suas ações não mudar, a forma que você tem agido vai te levar no lugar que você está hoje, irmão. Se você está feliz no lugar que você está hoje, glória a Deus. É um pai honroso. Mas se Deus tem para você ser honroso diante de nações, você está muito aquém daquilo que Deus tem. Então, se você não mudar a sua mente, você não vai mudar as suas ações, que tudo começa na mente, e as suas ações não mudando, o resultado vai ser o mesmo, raso, superficial e religioso. Que nós estamos batendo de frente contra a religião. Quem está comigo, diga amém. Olha que eu começo a ver a Bíblia. Você sabe que Deus tem algo melhor para você do que você tem experimentado? Diga amém. Mas com a mentalidade de ontem, você vai chegar só onde você chegou, irmão. O pastor Wagner estava falando na ministração aqui da oferta dos dízimos. Nós ficamos presos tanto na dependência de valores, de dinheiro, de recursos, que aquilo que o olho humano vê, e nós esquecemos que Deus olha o coração. Eu já falei que eu creio em vidas, uma igreja próspera. Quem está comigo, diga amém. Então o pastor é cheio de dinheiro, também se vir é bem-vindo. Mas a prosperidade, para mim, é a falta de necessidade. Traduzindo, tudo que eu preciso eu tenho. Então eu sou próspero. Quando está comigo, diga amém. É assim que eu oro por você. Pai, que nós tenhamos uma igreja próspera, sem necessidade, suprida, que testemunha a grandeza do Deus que nós servimos. Deus não está atrás, eu vou bater isso de frente da nossa performance. Deus está atrás, mesmo que sim, nós precisamos dar o melhor para Deus. Deus está atrás de eu e você sermos aquilo que nós temos como performance, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que nós verbalizamos. Tem muito mais poder quando nós somos do que quando nós interpretamos. Faz sentido para você, igreja? Diga amém. Eu venho de uma história de igrejas tradicionais, homens e mulheres de Deus. No nosso caso, da igreja metodista, foi uma infância maravilhosa que nós criamos, fomos criados, homens e mulheres de Deus, pastores de referência, muito próximo da família, em especial dos meus pais. Mas toda a sua geração futura estava destruída, os filhos e netos, porque muitas vezes Deus vai muito além do que só o que nós fazemos. Então fala com o irmão do lado, toma cuidado com o que você faz, irmão. Pode ser bom aos olhos de algumas pessoas, mas aos olhos de Deus, o mais importante do que fazer é você ser. E começa dentro da sua casa. Faz sentido? Diga amém. Não vou nem perguntar como é que você está em casa, aí avalia você. Na intimidade do seu lar, do seu relacionamento, como é que estão as coisas? Quantos têm áreas para vencer? Diga amém. Mas você nunca vai vencer. Escuta aqui, não fica ofendido comigo não. Aquilo que você não tem coragem de encarar. Muitos de nós oramos para vencer. Ai, tá. Mas você não encara. Você quer derrubar o Golias, mas sem enfrentar o Golias. Você quer atravessar o mar, mas sem pisar nas águas. Está fazendo sentido, igreja? E Deus tem nos falado, você quer vencer. Então busca nele a mentalidade. Eu não sou capaz. Mas aquele que está em mim é capaz. Eu não vou pela minha força, não vou por violência, eu vou pelo Espírito que levantou Jesus da morte, ele habita em mim, e é nele que eu enfrento essa situação. Aí você vai ser um vencedor. Faz sentido, igreja? Diga amém. Então, assim, não peça, eu quero vencer, se você não tem coragem de encarar. E vou ser mais radical ainda, não busca conhecer a verdade sem ter a disposição de obedecer à verdade de Deus. Isso é religião. Isso vai te levar para o abismo. Ninguém falou aí de mim aí, não?
Porque muitos de nós estamos atrás do conhecimento, da verdade, mas não estamos dispostos a obedecer à verdade de Deus para nós. É aí que para, porque a sua mentalidade retrógrada humana, não nós, daqui os irmãos do outro lado, né, irmão? Estou falando com o seu vizinho, que você não fica ofendido comigo. Você fica parado na sua mentalidade, Deus nos chama para uma transformação. Deus quer nos levar para algo mais alto, você crê comigo? Você quer ir comigo para algo mais alto em Deus? Então o caminho é esse, a transformação, se render de uma forma mais profunda. Eu quero terminar, fica em pé comigo aqui, que eu já estou terminando por causa do nosso tempo. Pode vir aqui a nossa equipe. Tudo começa na mente. Vou repetir, e uma mente, uma mentalidade renovada te posiciona num ambiente que você vai experimentar muita coisa boa de Deus. Porque Deus não está segurando nada de mim, de você. Quem me escutou, diga amém. Aquilo que você tem orado, aquilo que Deus tem prometido, que não aconteceu ainda, escuta, Deus não está segurando nada de você. Aí você pode perguntar, pastor, então o que está acontecendo? Deus está esperando você chegar no ponto onde você pode receber. E esse ponto começa com a transformação da sua mente, do seu entendimento de quem é Deus, do que Ele prometeu. Foi o que Eva e Adão perderam. Deus estava pronto para deixar a prova acontecer. Se eles forem aprovados, toda uma geração vai ser mudada. E Adão e Eva foi reprovado. E muitos de nós, quero que você feche os seus olhos, temos buscado em Deus, temos questionado Deus, escuta, temos duvidado de Deus. E Deus está te falando nesta noite de uma forma bem direta, muito cheia de amor. Eu estou te esperando você chegar naquele ponto de uma mente totalmente transformada e renovada, para você se tornar a criatura que o meu filho Jesus te deu acesso a ser, e passar a receber todos os benefícios que foi liberado através da obra da cruz sobre a sua vida. Vícios da velha criatura, você só precisa falar, Senhor, chega, não aceito mais, a força vem dele para você vencer, irmão. Muda isso. Isso você vai mudar a sua mentalidade. Tem pessoas que lutam com vícios, anos e anos e anos servindo a Deus, porque você pensa que você vai ter força para vencer. Não vai ter, a natureza humana ela é muito forte por causa do pecado, deu direito dele entrar e dominar. Mas quando você chegar e falar, Senhor, eu não dou conta, o que Pedro falou, o Senhor sabe que eu te amo, mas eu não dei conta na hora final, eu arreguei, eu voltei para trás, eu te neguei, me perdoa. Quando você entende, quando você verbaliza, escuta, Senhor, eu sempre fui assim, muda a mentalidade. Eu posso até sempre ter sido assim, mas eu não serei mais, porque eu tenho de Deus a promessa, um Deus que não falha, que eu sou uma nova criatura. Grava como um fato real, algo que já aconteceu. Por quê? Porque Jesus já morreu, já ressuscitou. Você é uma nova criatura. Deus está nos chamando nesta noite para olhar para Jesus como referência de alguém que nele, por ser fiel a não só ouvir, mas a obedecer, que saiu de um servo fiel que obedeceu até a morte, morte de cruz, e foi levantado como Senhor dos senhores, e toda a terra vai reconhecer isso. A promessa sobre eu e você é a mesma. Você tem ele como referência, Jesus morreu, você aceitou a obra da cruz, muda a mentalidade, fala, eu sou. Senhor, essa área eu não dou conta, mas está aqui, Ele te fortalece e você vence. Aí dia a dia, escuta, a mentalidade renovada é aquela que tem a convicção que dia a dia você é transformado, você é mudado, você é renovado. Falei hoje, eu repito, só fica no dia de hoje, porque amanhã será uma nova história.
Te dei hoje algumas chaves de maneira muito rápida, mas o começo começa de uma bênção na sua vida, escuta, de uma vida abençoada, de ser tudo aquilo que Deus falou que você seria. Começa com a renovação de verdade da sua mente, a mente humana ficando para trás, a mente de Deus tomando domínio dia após dia. Aí é só questão de tempo para você ser e chegar aonde Deus falou, aquilo que Deus falou que você seria e aonde Deus falou que você chegaria. Então, se você de alguma maneira entende esta palavra, tem falado com você, presencial ou através das câmeras, com a mão no seu coração, representando uma rendição e uma entrega, Pai, eu oro nesse instante por cada uma das vidas que estão presentes ou que estão ouvindo através da transmissão ou vão ouvir. O Senhor nos chama para uma renovação de mente que fala de uma convicção de que a promessa de Deus, de que a obra da cruz foi feita e não haverá outra, foi única, ela foi real e foi o suficiente, tornando cada um de nós uma nova criatura. Isso já é um fato estabelecido. E a partir de hoje, com entendimento e uma mente renovada, nós apossamos da verdade de sermos e vivemos como sendo uma nova criatura, dependendo da fonte dos céus, da força do céu, da capacidade dos céus. E declaramos que sim, nós vamos ser o que o Senhor falou que nós seríamos. E sim, nós vamos chegar aonde o Senhor falou que a gente chegaria. Porque nós temos a renovação de uma limitação tentada, colocada pelo pecado, foi vencida através da obra da cruz. Por uma condenação, uma culpa foi vencida através da obra da cruz. Nós rejeitamos segurar ofensas, Senhor Deus, limitações malignas sopradas de incapacidade, Senhor. Nós recusamos, Senhor Deus, essas mentiras, fechamos a nossa mente. Deus, fechamos a nossa mente, por isso que eu falo, nós blindamos a nossa mente. Eu oro blindando a mente de cada um daqueles presentes que tem ouvido esta mensagem, para as mentiras malignas, e liberamos a fonte dos céus, para nos fazer e nos conduzir simbolicamente, com sapatos tirados, com os pés no chão, na total dependência do Senhor, por caminhos altos, caminhos de vitória, caminhos de bênção, e a plenitude do Senhor se cumpra nas nossas vidas, no nome santo de Jesus. Quem recebe a palavra, diga amém, irmãos. Tem mais uma oração que eu quero fazer como igreja. Acho que é o cunhado. É isso, Joás? Seu cunhado. Eu não lembro exatamente o que é. Leucemia. Também a Paola já está de volta, mas o Jefferson não, né? Ah, tá aí. O cunhado, é cunhado. Está com câncer. Vamos orar. Como igreja, levanta as mãos. Pai, nós apresentamos esses dois nomes. Tantas outras situações talvez não foram verbalizadas, mas com a mente renovada nós sabemos que a obra da cruz foi o suficiente para câncer, para leucemia e qualquer outra situação de enfermidade ou peso, correntes que estão prendendo o teu povo ou as famílias do teu povo. E como igreja de Jesus, eu ligo os céus na terra. Eu ordeno em nome de Jesus todo laço, toda seta, todo intento maligno sendo quebrada em nome de Jesus. E a vida e a esperança vindo sobre esses corações que muitas vezes estão abatidos, confrontados na chapa quentes, entristecidos, sem capacidade humana e sem recurso humano, mas nós liberamos os recursos dos céus em nome de Jesus. A intervenção dos céus sobre cada um desses irmãos que foram mencionados, o nome nós apresentamos ao Senhor, que a tua glória se manifesta, que teu poder se manifeste e teu nome seja exaltado e os testemunhos venham para engrandecer ao teu nome em nome de Jesus. Como igreja de Jesus, na autoridade do nome do Senhor, nós ligamos os céus na terra, o poder de Deus intervindo, o milagre acontecendo, Senhor, o sobrenatural de Deus acontecendo no ambiente desta casa. Nós oramos em concordância de fé no nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Quantos pode aplaudir a presença de Deus?